Olá para vocês, estamos chegando nesta segunda-feira, pós-eleições. A gente recebe mais um candidato eleito por Divinópolis desta vez e muito bem eleito, nem só em Divinópolis região, mas em outras regiões de Minas Gerais também. Eduardo Azevedo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gisele, mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, né? Em primeiro lugar, parabéns. Concretizado seu desejo, Eduardo, e agora? E agora a responsabilidade ela é redobrada sobre nós, né? Ainda mais que com essa votação que nós tivemos, a gente agora precisa corresponder Divinópolis e toda a região com trabalho, com bastante trabalho. Ok, quando se está na campanha, trabalho de assessores, de contagem, de expectativa, há-se uma projeção de quantidade de votos. Vocês chegaram antes da sua votação, de receber os votos, chegaram um número, falei, eu vou ter, pelo que a gente está trabalhando, eu vou ter cerca de quantos votos? Era mais ou menos isso que a gente tinha almejado. A gente estava trabalhando na faixa de 80 a 100 mil votos que a gente trabalhou para isso. Então, ficou mais ou menos no mesmo patamar. Então, os 92 mil não te surpreendeu, visto que você foi mais bem votado do que muitos deputados federais? Sim, a gente trabalhou bastante, né? A gente estava bem exausto, trabalhou assim sério mesmo, visitamos várias cidades. E a gente já tinha mais ou menos, não só pela questão de visitas, pela quantidade de material que nos foi solicitado via correio, né, pelas redes sociais que nós despachamos pelo SEDEX, foram quase 600 cidades que nós despachamos materiais. Então, mais ou menos por essa média de material que foi despachado, entre as visitas que fizemos, entre o trabalho que fizemos em Divinópolis, a gente estava mais ou menos planejando essa votação. Ok, o apoio do Cleitinho, que se elegeu muito bem também para senador, foi determinante para você? Com certeza. Eu acabei de falar aqui que vocês viram que essas cidades nas quais nós pedimos material, enviamos material, grande parte dela pediu o material do Cleitinho e juntamente a gente já pegava e já mandava e perguntava. E deputado estadual, a gente pegava e mandava do Eduardo junto, entendeu? Ok. Vocês, a família, tanto o Gleitos que é prefeito, o Cleitinho, que foi escolhido candidato do presidente Jair Bolsonaro, que foi para o segundo turno, né, com o candidato PT, Lula. Vocês todos apoiam ele e deixa isso bem claro? Com certeza. Por exemplo, no comício que teve na Praça do Santuário, você usou a palavra, o Cleitinho usou e o Gleison também. Quando você pegou, você puxou o coro, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, certo? Certo. Para que tanto de gente... Não é temeroso, agora, por exemplo, que ele foi para o segundo turno, numa cidade que seu irmão é prefeito? Eu não vejo isso como temor, porque o que as pessoas mais querem hoje é posicionamento. E eu nunca vou ficar em cima do muro, e essa é a minha opinião. Eu acho assim, muito incoerente, muito contraditório, você liberar um ex-presidiário simplesmente numa canetada para poder disputar uma eleição. Então a gente tem que ser sincero e falar a verdade. Sim, vocês foram sinceros o tempo inteiro, declarando apoio ao Bolsonaro. Mas eu digo de falar, aquela frase pesada. Eu não vejo tanto pesado, a gente está falando a verdade. Agora, se for falar a verdade e for pesado, então está pesado. Mas você, como cristão, não está sendo contraditório, que a palavra diz não julgueis para não ser julgado? Mas não aponteis o dedo? Eu não estou julgando, eu estou simplesmente evidenciando um fato que já aconteceu. A gente sabe muito bem disso, que o maior escândalo de corrupção que aconteceu no país é a mesma coisa se você quisesse tapar o sol com a peneira. O maior escândalo de corrupção que aconteceu no país foi no governo do PT. Então a gente não está julgando, a gente está simplesmente evidenciando. Se eu estivesse julgando, eu poderia estar falando assim, a Gisele fez isso sem eu saber que você fez. Mas você falou seu lugar é na prisão, então você eu está tinha que estar na julgando. prisão. É o que eu disse antes, o cara foi condenado e simplesmente numa canetada absolvido. Então, quer dizer, enquanto a gente viu logo no início da guerra que o pessoal lá na Ucrânia estava soltando os presidiários para poder para poder ir para a guerra, combater, aqui no Brasil é só os presidiários para poder disputar a eleição. Então é meio contraditório. Ok, ainda desse lado aí, agora as eleições passaram, né? Tanto para a Assembleia, Câmara, vamos agora então concentrar forças nessa disputa de segundo turno. Com certeza. Como é que você vê, Eduardo, a diferença de votação e a partir de agora? Foi bem acirrado, né? A gente já sabia mais ou menos que não ia ter facilidades mesmo, porque a gente tem que enaltecer, por isso que eu sempre defendi o presidente Bolsonaro, pelo trabalho que ele fez como presidente do Brasil nesse mandato. A gente vê que vários países também passaram pelo mesmo problema que nós passamos da pandemia, mas mesmo que pós uma pandemia, o Brasil hoje tem ação,
a questão aí da terceirização de portos. O Brasil tá assim, a nossa economia tá muito bem. Então eu vou sempre defender o presidente por essa questão mesmo. Ele tem feito um bom mandato. Eu acho que a gente precisa dar oportunidade para que ele continue. Mas infelizmente foi criado um nível de rejeição muito grande em cima dele e acaba que com esse nível de rejeição que é criado, sem às vezes as pessoas saberem por que está rejeitando o presidente, a gente sabia que a disputa ia ser acirrada. E agora o nosso foco, igual você me perguntou com aquela questão da votação, vou até deixar aqui esse ponto que é a mesma coisa que você comemorar faltando alguma coisa. Então a gente ontem não comemorou completamente a vitória, porque a gente ainda tem essa preocupação agora em fazer o Bolsonaro presidente. Então agora no segundo turno a nossa atenção é redobrada para nossos esforços não vão ser, nós não vamos medir esforços para que o presidente possa ser reeleito. E você acha que nomes como o do Cleitinho, fenômeno nas redes sociais, o próprio Nicolas Ferreira, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Sim. Isso pode ser muito importante na hora de conduzir nesse segundo turno e de alavancar mais eleitorado, pessoas indecisas, pessoas que votaram em candidatos que não foram eleitos? Tenho certeza que sim. Cleitinho, Nicolas são peças fundamentais para o presidente, especialmente em Minas Gerais. O Nicolas é uma peça fundamental porque ele traz um público muito jovem, esse público de rede social. E o Cleitinho também, na questão que ele tem hoje, o Cleitinho é um fenômeno no estado de Minas. Por onde a gente chega, a gente sabe que o nome do Cleitinho é muito bem aceito. Então os dois são peças fundamentais agora nessa retomada para o segundo turno do presidente. Você deixa a Câmara depois de 2 anos e assume seu suplente Anderson da academia. Sim. Você o conhece, acredita que vai continuar esse trabalho que você fez tão bem nesses 2 anos? Sim, eu já conversei com ele até agora, antes de vir para cá, eu estava conversando com ele a respeito disso, mostrei para ele mais ou menos assim, de forma muito rápida como funciona. Enfim, eu disse para ele que não é fácil, mas que ele vai ser cobrado. A questão da confiança, assim, eu espero que o Anderson corresponda, né, às expectativas das pessoas que votaram em mim e automaticamente votaram nele também, porque agora ele vai ter uma responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho. Ele tem a mesma linha de trabalho sua, assim, de opinião, direita, etc? Olha, por isso eu não posso afirmar, mas que é um cara honesto, um cara simples, um cara trabalhador, sim. E eu creio que ele vai assumir esse lado conservador, porque tudo indica que ele tem esse perfil, sim. Mas eu não posso responder para uma pessoa que ainda não está em mandato. Ok, Eduardo, mais uma vez parabéns e muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço aí, pode contar com a gente sempre. Ok, lembrando que a gente vai ouvir, né, os outros candidatos, inclusive o Cleitinho também, que hoje está descansando, né, Eduardo? A maratona Sim. Foi muito grande. Foi, muito puxado mesmo. Para a gente saber os próximos passos e as novidades que virão por aí, em torno desses nomes que irão representar Divinópolis, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal e também pela primeira vez na história no Senado. Então a gente espera